Você acredita que Cuba ainda é o objetivo número um, mesmo com a continuidade da guerra do Irã? Não. Cuba não é o objetivo número um. E o Irã também não. O objetivo número um é isolar e enfraquecer a ditadura chinesa que assumiu a posição que era da União Soviética, a de grande rival dos Estados Unidos. Tudo mais que você está vendo, Irã, Venezuela, Cuba, é peça do mesmo tabuleiro. Quem analisa cada episódio isoladamente não entende nenhum deles. Comece pelo hemisfério. O que está em curso é a retomada da doutrina Monroe, na versão de Trump, manter potências estrangeiras longe da América Latina. E isso resolve duas coisas de uma única vez. Primeiro, garante aos Estados Unidos acesso aos recursos que eles precisam, que estão do lado de cá do mapa: energia, alimento, mineral crítico. Segundo e mais importante, tira esses recursos do alcance da China. Toda tonelada de minério e todo porto que a China não controla no continente americano é capacidade que ela não tem numa disputa global. É a mesma lógica na outra ponta do mundo. Quando os americanos atuam contra o Irã, não estão obcecados com o Ayatollah. Estão desmontando a ponta de lança do eixo China, Rússia e Irã e trabalhando para que o petróleo do Golfo não vire instrumento nas mãos de Pequim. Uma guerra não desloca a outra, né? As duas servem a mesma prioridade. Dito isso, existe algo novo e importante acontecendo em Cuba. Finalmente, há reconhecimento oficial em Washington do papel nefasto que a ditadura comunista cubana exerceu no continente. Na semana passada, no dia 20, o Departamento de Estado divulgou um relatório de mais de 100 páginas com o título Cuba, The Capital of 21st Century Communism. Cuba, a capital do comunismo do século XXI. E o secretário de Estado que assina isso é Marco Rubio, filho de exilados políticos cubanos. O documento reconstrói quase 7 décadas de espionagem, infiltração e exportação de insurreição pelo regime de Havana. E cita o Brasil, o PT, o Foro de São Paulo, além das conexões com o Irã, China, Rússia e grupos terroristas. Cuba em si tem pouquíssimo a oferecer aos Estados Unidos em termos de recursos. A ilha é um caso de miséria administrada, mas em termos políticos ela é a cabeça da cobra e pouca gente entende o tamanho do estrago. Começa pela simples promoção do comunismo no continente, o que por si só representou um atraso incomensurável. Décadas de desenvolvimento perdidas, de país em país, na base de uma ideia que nunca funcionou em lugar nenhum. Mas não parou aí. Passou pela luta armada, pelo treinamento e financiamento de guerrilha e chegou à promoção do crime, inclusive do tráfico. E aqui está a parte que quase ninguém no Brasil conhece, porque a doutrina foi ensinada, não improvisada. O jornalista Leonardo Coutinho, no livro Hugo Chávez, O Espectro, reproduz o relato de um ex-militar do círculo próximo de Chávez. Segundo esse relato, a justificativa moral para pôr o aparato de Estado venezuelano a serviço do narcotráfico foi ensinada a Chávez por Fidel Castro. Repare no verbo, ensinada. E a lógica é a seguinte: a cocaína seria uma arma contra o inimigo eterno, os Estados Unidos. Uma arma que corrói a sociedade americana por dentro, que obriga Washington a gastar fortunas em repressão e que ainda financia a revolução no caminho. Não é teoria, é método. Havana já havia feito exatamente isso nos anos 80, aproximando as Farc e o M-19 dos cartéis colombianos e usando a própria ilha como entreposto de cocaína na porta dos Estados Unidos. Em 1982, um acordo de Miami condenou 4 oficiais cubanos de alta patente, 2 deles do Comitê Central do Partido Comunista Cubano, por conspirar para introduzir droga em território americano. Ou seja, o que o Brasil hoje chama de facção e trata como problema de polícia, nasceu como um projeto político de guerra simétrica contra o Ocidente. Não podemos esquecer, né, que o próprio Comando Vermelho nasceu no mesmo presídio em que colocaram guerrilheiros comunistas e criminosos comuns. E dessa fusão surgiu o tal do Comando Vermelho, que tem, né, aí o mesmo modus operandi que depois veio ser adotado pelo PCC. Então, a raiz desse processo revolucionário nas facções brasileiras está muito bem documentada.
Hoje, os Estados Unidos promovem a maior pressão sobre a ditadura cubana desde a Revolução, e há uma chance real de mudança. E aqui está o pano de fundo que a imprensa brasileira não vai explicar para você. Não é coincidência que o conflito com o descondenado tenha escalado exatamente agora. Lula foi um dos grandes sócios de Fidel Castro na operação de transformar o continente numa grande ditadura socialista. O Foro de São Paulo é a prova documental disso, fundada por eles, com essa finalidade e operada há mais de 3 décadas. Então entenda o que está em jogo. Não é só uma briga de tarifa, não é antipatia pessoal entre chefes de Estado. O governo americano está desmontando o projeto de uma vida. Trump e Rubio estão dinamitando a obra que o descondenado passou 40 anos construindo, e por isso a reação dele é de desespero, não de diplomacia. Cuba não é o objetivo número 1. Cuba é o mito fundador. E quando o mito fundador cai, cai junto tudo o que foi construído em volta dele.